Vamos lá, vamos para o nosso pré-jogo. Qual é a situação do grupo do Fluminense? Cerro Porteño, Fluminense, lá no Paraguai, estádio Nueva Ola, no Paraguai, às 19 horas, com a arbitragem do uruguaio Esteban Ostodic. Transmissão pela Paramount Plus, ok? Na estatística do confronto entre Fluminense e o Cerro Porteño, são 6 jogos, 4 oficiais, mas no total são 6 jogos. O Fluminense nunca perdeu para o Cerro Porteño, são 5 vitórias e 1 empate. O Cerro vem de 4 vitórias no Campeonato Paraguaio, é o vice-líder, vem de 4 vitórias seguidas, é o vice-líder do Campeonato Paraguaio, está embalado. Na classificação do Grupo A, a situação é o seguinte: o Fluminense é o primeiro colocado com 4 pontos, seguido do Colo-Colo também com 4. Em terceiro lugar, aí que vem o Cerro Porteño com 3 pontos. Então tá meio, né, tumultuado ali o começo. Lembrando que o Colo-Colo tem um jogo a mais porque atuou contra o Alianza Lima e o jogo terminou 0-0. Cada um recebeu um ponto. Daí uma vitória do Fluminense leva o Fluminense para 7. Ou uma vitória do Cerro Porteño leva o Cerro Porteño para 6. O Fluminense pode se distanciar mais, mas também o Cerro Porteño está brigando pela liderança do grupo. Então um jogo, confronto direto ali, Cerro Porteño e Fluminense pela primeira colocação, já que o Cerro tem um ponto a menos que o Fluminense. E na quarta colocação está o tal do Alianza Lima. O Alianza Lima tem 2 pontos. Então tá todo mundo ali muito próximo. Tudo pode acontecer, mas o Fluminense e o Cerro com um jogo a menos. Vamos para a escalação do Cerro Porteño. É um jogo complicado para o Fluminense. O Fluminense está bem, o Fluminense venceu o Vasco de 2-1, fez um bom jogo, voltou a ter 2 zagueiros, botou o Martinelli no meio de campo. O Fluminense está começando a encontrar boas atuações, 2 jogos seguidos. Tem essa situação que já está na América do Sul, todo mundo está falando disso, dos 4 jogadores que foram afastados. Não sei se isso vai mexer com o elenco, acho que não, pela entrevista que o Calegari deu, pela entrevista que o Renato Augusto deu assim que chegou ao Paraguai, dizendo que o time está focado. E a separação desses jogadores, a permanência deles no CT treinando em separado e fora do jogo contra o Cerro e fora do jogo contra o Corinthians em Itaquera, o time vai do Paraguai direto para São Paulo. É mais para isso, é para trazer um foco ao time. E o Fluminense tem jogadores experientes que já passaram por isso, por essa situação, problemas no elenco, e que sabem separar as coisas. Felipe Melo, Marcelo, Ganso, o próprio Cano, então Renato Augusto, então são jogadores. O Fluminense está recheado de jogadores acima de 30 anos que não sabem misturar isso. É um problema da garotada. A garotada tomou uma chamada dos líderes do elenco, pediram desculpa, mas a coisa chegou na comissão técnica, na diretoria, eles foram punidos, os 4. Mas eu acho que essa situação não vai influenciar o Fluminense dentro de campo. Eu acho que a ideia do Fernando Diniz em colocar o mesmo time do jogo contra o Vasco é certíssima. Dois zagueiros experientes, o Manuel ao lado do Felipe Melo, vai trazer uma segurança ao setor defensivo. Até o Martinelli, que fez uma partidaça contra o Vasco, ele permanecendo no meio de campo na posição que ele atua melhor. E até o desfalque do John Kennedy e do próprio Cauã Elias, que o time vai sem um centroavante reserva, porque você sabe muito bem que o Lelê é um desfalque, dentro de campo e fora de campo também. Melhoras aí pro Lelê, tudo de bom para você. Tem o Matheus Reis, um menino de 17 anos, que é mexicano e brasileiro, tem dupla cidadania, nasceu lá no México, quando o pai dele jogava pelo Pumas do México, mas decidiu jogar pela seleção brasileira. É um menino muito promissor, treinou antes de ir para o Paraguai, com essa situação. Treinou com a elenco profissional e depois da situação do JK e do Cauã Elias, ele foi relacionado para a partida. Também tem a novidade do Calegari, ele que voltou do Fluminense depois de um problema sério no joelho, ligamentar, se recuperou e está aí à disposição. É um jogador que pode suprir a ausência do Alexander na volância, não com tanto brilho. Na lateral esquerda sim, na lateral direita sim. O Calegari, para a gente relembrar,
Calegari é volante de formação. Ele joga ali no setor do André, na frente da dupla de zaga. É ali a posição de origem dele. Com o Fernando Diniz e com outros treinadores, ele foi jogado para a lateral direita e depois jogado para a lateral esquerda. É um jogador muito útil para estar no elenco. Já que está 100%, já vem treinando mais de uma semana, relaciona, bota no avião, bota para treinar e bota para jogar se caso necessário for. Mas o problema é a posição de centroavante. A gente fica na torcida para que o Cano jogue os 90 minutos sem problema. Mas caso haja necessidade de tirá-lo no segundo tempo, vai o Matheus Reis, mesmo um jogador improvisado, quem sabe o Lucumbi fazer essa função, o Lucumbi, que foi relacionado, ou mesmo Marquinhos. Um posicionamento, tem muitos times na Europa que jogam com falso centroavante. O City jogou com falso 9 durante muito tempo. Até quando o Gabriel Jesus jogava de centroavante, se dizendo centroavante, é um falso 9, porque é um centroavante que não faz gol. Então, grandes clubes não jogam com aquele centroavante, né, aquele camisa 9. A gente espera que o Cano jogue até o fim da partida já com essas ausências. E vamos ver, né, até quando vai essa suspensão. Contra o Corinthians também eles estão fora. O Arthur também está no bolo aí dos 4. Então vamos lá. O provável time, eu não falei do provável time do Cerro Porteño. O Cerro Porteño deve ir a campo da seguinte forma. Tem 3 brasileiros. Tem o Jean, goleiro, acho que atuou pelo São Paulo, Jean. O Brock, zagueirão. E o Edu, o atacante, centroavante. Então, Jean, Brock e Edu, 3 brasileiros na equipe do Cerro Porteño, comandada pelo Manuel Jiménez. Então vamos lá. O Jean no gol. Na lateral direita, o Benítez, a dupla de zaga formada por Baez e Brock. Na lateral esquerda, o Arzamendia. Na lateral esquerda. Meio de campo com Morel, Peralta e Pires da Mota. Esse Pires da Mota, não cabe no jogo do Flamengo? E Domingues. No ataque, Iturbe e Edu. Esse é o time do Cerro Porteño para encarar o Fluminense. Como eu falei, o Fluminense tem o Matheus Reis, de novidade, o retorno do Calegari e o retorno do Renato Augusto, que é importante. O Ganso, aos 35 minutos, já não tem mesmo a qualidade do início da partida. Aí sempre sai, e ter o Renato Augusto voltando de uma contusão na panturrilha é um respiro ali para o meio de campo para trazer qualidade. Evita que o Lima entre. Porque quando o Ganso sai, quem entra é o Lima. Com o Renato Augusto no banco, é o Renato Augusto que entra no segundo tempo. Então é um bom retorno. O Fluminense ainda tem o desfalque do Keno, que ainda está sentindo dor no tornozelo. O Marlon, artroscopia. O Lelê, acho que só ano que vem. E o Gabriel Pires, que só Deus sabe quando volta. E os 4 afastados: JK, Alexander, Arthur e Cauã Elias. Acho que é só isso mesmo. Escalação: Fábio no gol, na lateral direita o Samuel, dupla de zaga formada por Felipe Melo e Emanuel, e na lateral esquerda o Marcelo. Meio de campo com André, Martinelli e Ganso. E no ataque, Germancano, Arias e Marquinhos. Esse é o time do Fluminense para encarar o Cerro Porteño lá no Paraguai, para brigar para se manter na liderança e abrir distância da rapaziada. Vai para 7 pontos se vencer, deixa o Colo-Colo com 4 e o Cerro Porteño com 3. Então a vitória é essencial para o Fluminense no grupo A. E vamos junto, focado aí nessa vitória. Depois a gente resolve os nossos problemas. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Tamo juntos, tô indo nessa. Flui!